né? Chegamos às 11 horas, pessoas. Vamos começar, então? Vamos começar, oficialmente. Oficialmente começando aqui. Um bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia ao Roberto e ao Gabriel. O MAC, Museu de Arte Contemporânea da USP, começa hoje a série MAC USP Bastidores, que são 4 encontros aos sábados, no mês de agosto, às 11 horas, abordando as exposições em preparo, né, no museu. E hoje a gente vai falar sobre uma exposição que, inclusive, está abrindo hoje no ambiente virtual, a Videomac, com a curadoria do Roberto e com obras de vários artistas, incluindo o Gabriel Borba, que está aqui presente. No sábado que vem a gente trata da exposição Regina Silveira, Outros Paradoxos, com a própria Regina e o Álvaro Razucchi. Depois a exposição do Paulo Nenfridio, com ele e com a Heloísio Costa, a exposição Universo Invisível, e o último encontro com a exposição Projetos para um Cotidiano Moderno no Brasil, com a pesquisadora Patrícia Freitas e a professora Ana Magalhães, docente, curadora e diretora do museu. É importante a gente falar dessa iniciativa do MAC USP Bastidores rapidamente, só para apresentar o museu como um museu em atividade, né? É um museu que, nessa situação da crise de saúde em que a gente passa, teve que deixar de atender presencialmente as pessoas, mas que continua com muitas atividades do ponto de vista do ensino, das aulas de graduação e pós-graduação, das suas atividades de extensão, dos cuidados com acervo, conservação e outros, dos cuidados com o prédio, né? E, sobretudo, com a comunicação também com o público através das nossas redes sociais. Passamos aí a produzir mais formatos para que a gente mantivesse o contato com o nosso público, né? Infelizmente, sem ser presencialmente, mas de uma maneira digital, na maneira da virtualidade. E essa ideia vem resultar um pouco nesse MAC USP Bastidores, para que o público tenha esse acesso, esse conhecimento a um museu que está em atividade, a um museu que continua produzindo. Então, sem mais, vamos passar então ao nosso encontro de hoje. Eu tenho aqui o Roberto da Cruz, que é produtor cultural e curador, né? Mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC. E ele fez a pesquisa de pós-doutorado dele no programa de pós-graduação em Interunidades em Estética e História da Arte do MAC. Foi gestor do Itaú Cultural entre 2001 e 2011, realizando projetos na área de audiovisual e artes visuais. O Gabriel Borba, que desde o começo dos anos 70 começou a experimentar trabalhos com vídeo, sendo um dos pioneiros da videoarte no Brasil, e ele participou ativamente da dinâmica experimental do museu, do MAC USP, na gestão do Walter Zanini, e onde ele realizou 3 vídeos que pertencem à coleção do museu. Depois disso, o Gabriel também colaborou com o museu em diversas áreas, que ele pode contar um pouco ao longo dos anos, né? Então, eu vou passar a palavra para o Roberto, já encaminhando uma primeira pergunta para ele. E que seria, Roberto, para você falar um pouco, eu acho que é importante a experiência de ser esse curador a partir de uma pesquisa de pós-doutorado, né? E como foi resgatar essa produção em vídeo do museu tão pouco mostrada, na verdade. Acho que queria que você falasse um pouco sobre essa condição. Bom dia a todos, obrigado pelo convite de participar desse encontro aqui. Hoje que está sendo lançado, né, o projeto virtual da exposição Videomac, que inclusive já está no ar, né? Vou até já deixar o endereço para quem quiser durante a conversa poder consultar, que é video.mac.usp.br. O motivo desse encontro é exatamente um pouco poder falar deste projeto especificamente, né, que é resultado da minha pesquisa de pós-doutorado, que eu realizei lá no programa Interunidades em História da Arte e Estética do MAC, na USP, com a orientação da professora Cristina Freire. E o resultado disso, além propriamente do relatório e de toda a pesquisa que foi desenvolvida,
é a realização de uma exposição que será aberta ao público na retomada das atividades de atendimento, né, do museu, e agora também com a apresentação desse hot site, né, deste site, onde a gente coloca de uma forma mais adaptada para o conteúdo da internet o que foi resultado dessa pesquisa e dessa curadoria. Queria agradecer, né, o Gabriel por estar participando desse bate-papo com a gente, ele que foi um dos protagonistas, né, dessa história do vídeo nesse período do MAC, e eu queria fazer uma breve apresentação sobre esse projeto e como ele se desenvolveu até chegar nesse resultado final, que é o site e a exposição presencial. Quando apresentei a proposta da pesquisa, né, para o núcleo de arte conceitual coordenado na época pela Cristina Freire, para poder desenvolver a pesquisa nesse projeto de pós-doutorado, a minha primeira intenção era fazer uma pesquisa em torno do acervo de filmes e vídeos de artistas do MAC, que é um dos acervos mais importantes do Brasil. Inclusive, poucos museus no Brasil têm estruturado uma prática de constituição de acervos de obras produzidas nesses tipos de mídias, né? Em filmes, em slides, em vídeo e mídias contemporâneas, computador, etc. Então, o meu interesse, no primeiro momento, era poder ter acesso a esse acervo para, então, pensar como, numa pesquisa voltada especificamente para uma questão relacionada à conservação, a como se dão os protocolos de formulação desses acervos, de trabalhar com esse acervo de obras, né? Então, eu lembro que logo no primeiro encontro com a Cristina, ela foi me apresentando qual seria o escopo do meu trabalho, ela me falou a respeito dos vídeos que haviam sido produzidos no setor de vídeo do MAC, em 1977, que havia sido criado pelo Walter Zanini, exatamente com o intuito de poder promover esse tipo de produção no Brasil, que até então era algo raríssimo, né? Poucos artistas, ou quase nenhum artista, estava trabalhando com essas novas tecnologias, no caso, na época, o vídeo, e havia já uma certa tendência no campo da arte contemporânea mundial de artistas, né, nos Estados Unidos, no Japão, na França, na Alemanha, na Inglaterra, de estarem trabalhando com o suporte do vídeo. E aqui no Brasil ainda era uma situação um pouco insípida, né? Então, quando ela me falou a respeito desses vídeos, eu fiquei bastante interessado pelo fato de que ela me contou a história de que, desde 1978, os originais, os vídeos, que é no formato porta-pac, eles estavam desaparecidos e haviam sido localizados em 2013. Eu comecei a pesquisa em 2016, se não me falha a memória. Então, praticamente durante 35 anos, esses vídeos ficaram desaparecidos da circulação pública e da circulação dos pesquisadores. Ninguém sabia onde os originais estavam. E eu achei muito curioso, porque o que se havia dito a respeito desses vídeos em outras bibliografias, nas conversas entre pessoas ligadas ao meio, etc. e tal, se falava um pouco desses trabalhos, que eram os trabalhos, de certa forma, que eram os mais conhecidos, como os trabalhos do Gabriel Borba, da Regina Silveira, do Júlio Plaza, alguns desses vídeos que, de alguma maneira, andavam circulando nas retrospectivas da história do vídeo no Brasil, em alguns seminários, em algumas mostras. De alguma maneira, alguns desses vídeos eram conhecidos. E para o meu espanto, esses vídeos que circulavam não eram todos os vídeos que faziam parte daquela produção do setor de vídeo, né? E quando eu fui ver, então, as obras que estavam registradas nessas 10 fitas porta-pac que haviam sido localizadas pela Regina Silveira e pela Cristina Freire no arquivo do Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo, eu fiquei impressionado, porque muito do que se falou a respeito desses vídeos teria que ser revisado, e alguns desses vídeos eram absolutamente inéditos, nunca haviam sido mostrados, e nunca haviam sido citados em nenhuma pesquisa bibliográfica a respeito da história do vídeo no Brasil. Então eu centrei a minha pesquisa toda em torno desses vídeos, né? Então
a minha tentativa foi, de primeiro, fazer uma visualização de todo o conjunto das obras, né, que ao todo são 19 vídeos, que a gente pode considerar que são as obras originais nas suas matrizes, e mais uma série de trabalhos que fazem parte de um conjunto de obras chamada Videopost, que foi realizada pelo Jonier Marim. Todas essas obras podem ser visualizadas no site, né, que está sendo lançado hoje. E além, obviamente, disso, de fazer essa revisão, essa visualização das obras, essa tentativa de fazer um processo quase que arqueológico, de entender como esses vídeos haviam sido produzidos, o contexto em que foram produzidos, a maneira como se dava a prática do setor de vídeo, como era o exercício de produção desses trabalhos, né? Além disso, eu tive a oportunidade também de cotejar todo esse conteúdo audiovisual com o arquivo de documentos do museu, né, onde estão depositados cartas, boletins informativos, todo o material do diálogo entre o Jonier Marim e os artistas internacionais que participaram da série Videopost. Então, o resultado da pesquisa foi uma tentativa de fazer um levantamento, nesse sentido arqueológico desse material, né, identificar o que eram matrizes e o que eram cópias nesse conteúdo desses porta-packs, o que era também uma coisa muito curiosa, porque você encontra nessas matrizes obras que estão gravadas em duas fitas diferentes, sendo que o material desse porta-pack naquela época ele era impossível de ser copiado de um vídeo para outro, dependendo dos modelos, como era o modelo do Mac, né, o AV3400 da Sony, é um equipamento da década de 70, 75, mais ou menos. Então, houve uma tentativa de recontar essa história, tentar recuperar, a partir da memória de algumas pessoas, de alguns dados, de algumas leituras, o que possivelmente havia sido a produção de vídeo nessa época, né? Então, o resultado da pesquisa, essencialmente, é o levantamento, uma descrição mais detalhada de todos esses conteúdos. Tem algumas curiosidades, por exemplo, que eu acho que vale a pena contar, é que durante a gravação desses vídeos, que na grande maioria deles era feito num plano sequência, né, porque não havia como editar, inclusive o Gabriel tem algumas histórias curiosas a respeito desse assunto, como ele fazia para montar o conteúdo dos vídeos na época. A maioria dos vídeos são planos sequências direto, né, como se fossem vídeo performances, onde o artista ligava a câmera e registrava alguma coisa, um gesto criativo, uma ação performática com o corpo, uma interferência retórica, algo nesse sentido. Então, esses vídeos, o conjunto deles, eles representam também, e eu acho que é uma questão curiosa, a maneira como se estava se processando um exercício de criação, na maneira como esses artistas da época, né, que tinham linhagens da arte conceitual, da performance, da prática do desenho e da gravura, a partir de aspectos da gestualidade, etc., como eles tentavam fazer uma espécie de uma tradução, né, de intertextual ou intersemiótica para o campo do vídeo, de uma maneira muito embrionária, mas muito rica e curiosa, né? E muitos desses registros contêm no áudio da gravação a conversa dos artistas e das pessoas da época durante a produção do vídeo. Então são dados assim, como se fossem aspectos, pequenos rastros que nos ajudam a entender, a partir desses vários dados de informação, tanto da imagem, quanto do som, quanto dos relatos, né? Alguns textos do Zanini se referem ao setor de vídeo, da Cacilda Teixeira da Costa, que foi uma pessoa que acompanhou esse processo todo na época com o Zanini e com os artistas. São esses vários dados de informação que estavam dispersos e, em muitos casos, perdidos, né, no tempo, que eu fui, então, resgatando para reconstituir um pouco desse panorama da produção da época. Então, o que as pessoas vão poder acessar no site inputs muito rápidos introdutórios a respeito dessa produção. Todos os vídeos estão disponibilizados na internet, o que eu acho muito importante, né? Porque são obras que são praticamente, muitas delas jamais foram vistas desde 1978, né? Como é o caso das obras do Roberto Sandoval, que são trabalhos incríveis.
O vídeo do Donato Ferrari, também o Rever, que é um vídeo que eu desconhecia até ver o material durante a pesquisa, e alguns dos documentos que estão depositados no acervo do MAC, que agora também podem ser visualizados no site, e que eu acho que ajudam um pouco ao espectador ou ao pesquisador entender um pouco dessa história, né? E aproveitando, então, vou passar agora um pouco a palavra para o Gabriel, que foi um protagonista, como eu falei, dessa história, para ele poder dizer um pouco, né, de como foi essa experiência para ele na época com o vídeo, e ele que foi uma pessoa que durante o período também da prática dele como professor na USP, na Escola de Comunicação de Artes, já estava ali amadurecendo, desenvolvendo algumas práticas relacionadas ao vídeo até chegar propriamente à criação dos trabalhos dele na época no setor de vídeo do Zanin. Gabriel. Sim. Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer uma pergunta boba. Está bem iluminado? Porque eu não estou me vendo. Ah, está bem iluminado. Ótimo. Aqui Sua. Me ver. Uhum. Bom. Você quer falar agora, Gabriel? Vai falar, Gabriel? O que você quer saber de mim? Vamos começar, então, falando um pouco dessa experiência que você teve com o vídeo antes de chegar à produção dos trabalhos em 1977, né? Você que foi professor na Escola de Comunicação de Artes, e ali naquele momento já havia um interesse, tanto da sua parte, como de alguns estudantes, de algumas pessoas que estavam interessadas na questão do audiovisual, já havia ali uma produção embrionária, né? Roberto, eu estava no setor, eu trabalhava na ECA, no departamento chamado CTR, que é Cinema, Teatro e Rádio TV. Mas eu estava no setor teatro. E no setor teatro, eu aprendi, eu era recém-formado em arquitetura e em política, como é que chama aqui? Sociologia política. Desculpe, não era um diploma, era um curso à parte. Enfim, e por um acaso, um professor lá que ia viajar, ia passar um ano fora com alguns estudos, pediu que eu substituísse no setor de televisão. No setor de teatro, eu tinha me informado e me animado até com as histórias a história básica, que o título básico seria Laboratório, que eram aquelas coisas de Grotowski, Stanislavski, em que você faz uma série, o sistema faz uma série de atores e depois você anota tudo que foi improvisado, recolhe as melhores cenas e monta um espetáculo, ou monta uma cena de um espetáculo. Lá fui eu, então, trabalhar no setor de televisão. Encontrei lá um estúdio que vocês não fazem ideia, uma coisa magnífica. 2 câmeras, palco, vamos dizer, 2 câmeras, uma bela mesa de edição, para a época. Uma bela mesa de controle de som. Enfim, um espetáculo do cara. Eu trabalhei com 10 alunos desse setor e fiz uma brincadeira que começou muito interessante. Eu destaquei dois estudantes para cada equipamento que tinha. 2 câmeras, então tinha 4 pessoas lidando com 2 câmeras. Mesa de som, então tinha 2 pessoas na posição. Mesa de corte e de montagem, 2 pessoas lidando ali e 2 atores. Na época não falava ator, falava talento. Então tinha lá 2. E eu provoquei um estímulo, e o primeiro estímulo que eu provoquei para começar uma ação completamente improvisada foi jogar uma lata de óleo Maria em cima dos atores, aberta. Foi um escândalo naquele estúdio e começou uma brincadeira muito agitada, as câmeras brigando para ver que tomada pegavam, o pessoal da mesa de edição brigando, eram 2, para ver o que eles cortavam, o que não, etc.
isso resultou num vídeo quase que abstrato. Depois de várias sessões, a ideia seria remontar aquilo, fizeram um copião, remontar aquilo para extrair dali uma história. Então, essa foi a primeira experiência. Essa experiência está contada pelo Zanini naquele livro organizado pelo Arlindo Machado. Enfim, infelizmente não há documento disso, porque as fitas foram reaproveitadas para outros eventos. E o estúdio não era exatamente da ECA, mas era também bem ativa no prédio ali onde era... Enfim, num prédio ali, que era o prédio da Vitorina. Essa foi a primeira experiência. Não sei, Roberto, se você quer saber. E aí, então, isso no início dos anos 70, né? A primeira metade. Em 71, eu comecei na ECA em 71, então foi no fim de 71 que me fizeram o convite, que eu comecei a trabalhar com os estudantes, mas eu não me lembro as experiências exatamente quando foram feitas. Sei. Não é difícil. É um pouco difícil saber, porque o arquivo, nós fomos ver, inclusive alunos meus que se tornaram professores, foram ver, mas o arquivo da ECA sofreu um incêndio. Exatamente no material dessa época, não há... Agora, veja, o diretor da ECA era, se não me engano, um professor que veio da Faculdade de Direito e chamava professor Ferri. Então, não é difícil ver qual é o período. Sei. E eu sei bem, porque eu tive uma discussão com o Ferri. Ô, Gabriel, aí... No estúdio fumando charuto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí, o segundo momento dessa, vamos dizer, dessas iniciativas em torno dessa questão da produção do vídeo foi a exposição Videoarte que teve no Museu da Pensilvânia, em 1975, organizada pela Suzanne Delerrente, que, em contato com o Zanini, provocou essa espécie de demanda, vamos dizer assim. Né? Ela perguntou, Zanini, aí no Brasil, como é que está a produção de videoarte, né? Você tem alguma coisa para mandar aqui para a gente, etc. E eu lembro que ele fez essa consulta a você, a Regina, né? Ao Júlio Plaza, tentando ver se saía alguma coisa desse momento ali, né? Que vocês estavam interessados, estavam trabalhando de alguma maneira com essas questões da arte conceitual, com a performance, etc. Olha, Roberto, foi uma coisa interessante, por um lado, pelo convite, pela possibilidade, mas muito desinteressante por um outro lado. Não tínhamos equipamento. Eu era ligado a essas pessoas, a Nini, inclusive, e quando foi feita a proposta, eu me lembro que cada um saiu atrás de algumas coisas para ver se achava um equipamento para cumprir essa tarefa. E eu me lembro que eu bati muita perna pela cidade com o Júlio, com os amigos, pessoa que eu gostava muito, e eu acho que era recíproco. E uma curiosidade é que um lugar que fomos era uma sede de uma coisa que não existe mais, que seria a Guarda Civil de São Paulo, aquele uniforme azul, eles tinham um ônibus azul também, estava escrito BAT na lataria do ônibus. E a sede era exatamente onde é hoje o Centro Cultural, lá é do MIS, né? Aqui não é do MIS, é do Paço das Artes, ali em Higienópolis. Sim. Casarão ali na Avenida Higienópolis. Mas não conseguimos. Ali era difícil entrar, enfim, não conseguimos vídeo nenhum. Então, o pessoal do Rio participou, porque eles tinham um vídeo impressado, um equipamento impressado, que tinha sido trazido dos Estados Unidos, e nós não tínhamos, nós paulistas não participamos. Sim. E eu acho que foi exatamente esse momento, esse estímulo que fez com que o Zanini, então, adquirisse o equipamento para o MAC, né? Eu acho que ele sentiu meio como... Ele era uma pessoa muito interessada nessa questão da produção com as novas mídias na época, né? Você vê que nas exposições do Jacques ele sempre estava introduzindo trabalhos que estavam relacionados com mídia, com o slide, com, né, o Super 8, ele tinha esse olhar, né?
Ele era uma pessoa atenta para esse aspecto, falando isso hoje parece que é normal, mas na época não era, né? Você tinha poucos curadores ou poucos historiadores de arte que entendiam essas formas de expressão artística imbricadas com a história da arte, né? Isso é uma questão interessante. E ele foi, nesse sentido, muito perspicaz, né? De perceber a importância disso. Né? Historicamente, isso vai entrar no campo da pesquisa décadas depois, né? Na década já de 80 e 90. E lá nos anos 60 e 70 ele já estava conectado com isso. E ele, então, adquire o porta-pac para o MAC em 1976, em novembro de 1976, e nos documentos do MAC tem até uma coisa curiosa, que é uma carta da Letícia Parente, em função já desse contato lá no Rio, que Anabela Geiger, Fernando Cocchiarelli, né, o Paulo Arkenhoff, o Ivens Machado e a própria Letícia Parente já tinham com equipamento, e ele sugere uma lista ela sugere para ele uma lista de equipamentos que pudessem ser adquiridos, né? Então ele adquire esse modelo do porta-pac, e a partir de 1977, então, se inicia uma produção, né? E você foi nessa minha, como eu falei, nesse levantamento arqueológico que eu fiz, os seus trabalhos foram os 2 primeiros trabalhos produzidos lá no setor de vídeo, né? Que é o Me e o Nós. É interessante essa história toda. Em primeiro lugar, Roberto, não só essa experiência na TV educativa lá da ECA, mas eu tinha uma experiência bem anterior, nos anos 60, eu fui para Brasília, assim que eu me formei no colégio. Eu fui para Brasília, tipo mochileiro. E através até de um cara chamado Renieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara, ou algo assim, arranjou um dormitório para eu ficar. A cidade estava em obra, era um lamaceiro desgraçado, e estavam criando uma TV, acho que era a TV Brasília. Havia uma outra também. E a pessoa com quem eu dividi o quarto era um sujeito que estava justamente criando a televisão. Sei. Eu não me lembro o nome dele. Mas ele me deixava no estúdio por longos períodos, em geral, assim, sempre tinha programa de auditório que ele fazia, depois, à noitinha, passava-se filme. E eu comecei a mexer, ele ia embora, ia jantar, ia fazer as folias dele, e eu ficava lá ligando e desligando máquinas, não sei o quê. De modo que, na época, eu já tinha, vamos dizer, não tinha uma curiosidade, né? Não tinha um desconhecimento de uma maquinária de televisão e tal. Se bem que ela era muito precária. De modo que foi isso que me levou a fazer as coisas. E no MAC, quando eu vi um aparelho que a gente podia usar, eu tinha algumas necessidades, eu diria, pessoais, espirituais, de expor as coisas, tal como eu fazia com outras coisas, e da curiosidade de criar imagens em movimento. Não se trata de cinema, de televisão, como dizem, eu não sou um videoartista. Mas a imagem em movimento me interessava muito, eu fazia também Super 8 nessa ocasião. Desculpa, eu posso só fazer uma intervenção? Algumas pessoas estão falando da qualidade da conexão, principalmente, Gabriel, da sua fala. Nós não temos como tecnicamente resolver isso do MAC, isso é a qualidade de conexão de cada um de nós, tá? O depoimento está sendo gravado, depois vai ser colocado à disposição no canal do museu do YouTube. Eu espero que as pessoas compreendam e isso pode ser resgatado a qualquer momento, tá bom? Vamos continuar, por favor. Bom, lamento essa coisa, não sei se o problema é meu aqui, mas eu estou com um equipamento muito bom e é o que eu costumo usar, não sei sim. o que pode estar acontecendo, né? E eu estou fazendo a medida aqui, o meu... Tá ótimo, Gabriel. A minha transmissão está boa. Bem... Voltando lá os 2 trabalhos, né? O primeiro, quando você viu o equipamento, né? No MAC. Bom, lá quando eu vi aquela coisa, eu tinha várias ideias, vamos dizer, que percorriam. Eu posso contar, não sei, eu fiz 3 vídeos no MAC, eu não sei qual deles você gostaria de ouvir primeiro, mas cada um deles tem uma história. E eu gosto de contar também. Por exemplo, o mais simples dele é o gato acorrentado a um só traçado, que, na minha opinião, é um belo desenho,
canhestrice construída, né? Mas é o mais simples, e não tem muita... uma história simples. Eu estava doente de cama, na verdade eu estava com a perna quebrada, o joelho, é muito dolorido, e aparecia um gato na minha... Isso é importante porque o vídeo funciona para isso, né? A vídeo arte. Eu vi um gato na janela. E cada vez que eu mexia para olhar para o gato, eu tinha dores e gemia, o gato fugia. E o gato vinha toda hora. E eu fiquei preparado com um caderno assim no colo, na barriga, né? Um lápis. E quando o gato apareceu, eu desenhei muito rapidamente, então eu fiz um risco com um traço só. Esse desenho foi... depois, quando eu sarei e tal, fui para o MAC, e lá eu resolvi fazer um vídeo, porque o vídeo me aproximava mais da visão que eu tinha. Era uma janela, o gato ali parado olhando para mim, o gemido meu e do gato. O gato não gemia, mas quando ele saiu, um dos dias, ele saiu e fez uma barulheira danada lá no telhado. Então, aí eu fiz esse desenho em cima de uma placa transparente, um vidro fosco. E a história técnica, que o Roberto tem curiosidade, e tem um problema que eu já criei, enfim, um caos aí no MAC, que nós tínhamos o porta-pé, o aparelho que usávamos, era um aparelho muito diferente do que se usa hoje. Era uma coisa muito pesada, ele tinha uma maleta que se carregava no ombro, tinha uma bateria, algo que ficava no chão, você puxava com o próprio fio, algo assim, e tinha uma câmera que também não era muito cômoda. E quem fez, enquanto eu fazia o desenho, eu estava do outro lado do vidro fosco, fazendo esse desenho do gato, e quem estava filmando era uma moça, infelizmente não lembro o nome dela. Havia sempre um pessoal, em geral, estudantes meus, e foram feitas várias tomadas. Na verdade, foram feitas 4 tomadas. E o que o MAC tem é o copião. E aqui entra um aspecto interessante do colecionismo. Porque a cópia que eu tenho é uma cópia editada, mas ela não foi editada com os equipamentos modernos. Antigamente, o que você podia fazer era pegar uma tesoura e cortar um pedaço da fita. Então, a melhor tomada é que o gato aparece inteiro, é a segunda. A primeira ficou cortada, a terceira e a quarta, então vê-se só um pedaço. Então, eu fiquei com a primeira e a segunda. E a minha ideia era passar isso em looping toda vez que fosse apresentado. O melhor seria passar só a segunda. Esse copião ficou no MAC. E eu tenho a impressão que é uma cópia disso no MIS também. E um dia o Mac colocou isso numa exposição, eu fui lá e deu uma bruta de uma bronca, né? O gato não estava do jeito que você queria. Não podia, o gato com o rabo cortado, equipamentos difíceis. Aquela moça não aguentava muito o peso das coisas, era tudo atrapalhado e nós não estávamos muito práticos, né, nesse tipo de ação. Mas aí, enfim, eu espero que tenha desanuviado isso, mesmo porque eu liguei para um curador europeu que me orienta, ele sabe das coisas, né, mais do que eu. E ele falou, não, você não pode mais editar isso porque esse vídeo não é Mas seu. Isso é interessante, a ideia de colecionismo, né? Esse vídeo não é mais seu. Assim ele foi publicado assim e assim ele será. Interessante. De colecionador. E esse é um aspecto desse vídeo. E essa história da montagem, se você permitir, Roberto, eu continuar? Claro. Emendar as histórias. Essa história da montagem dos vídeos sempre nos incomodou muito. Era muito difícil de você fazer qualquer coisa sem uma mesa de edição. E eu tinha tido uma mesa de edição na ECA. É fantástico, você aperta um botão, a coisa faz, né? E põe, você junta os negócios. Lá no MAC não tinha, a gente trabalhava ajoelhado no chão, tinha no cavalete do curso de desenho, né?
suporte para botar, por exemplo, o vidro que eu pus e tal. E era tudo era muito precário. E então a ideia era a solução do plano contínuo. Você fazia uma tomada só. Eu tinha mania de botar uma espécie de uma claquete na frente, né? Isso sempre provocava uma distorção quando eu emendava a claquete na fita. Sim. Você sabe como eu emendava? Com fita rolante. Isso é incrível. Então, você editava a fita de vídeo como você editava a película do filme, né? O Super 8, 16. O Super 8 16mm. O 16mm é um pouco mais complicado, porque eu não tinha mesa de edição e eu tinha que ir em lugares, é um troço grande. O Super 8 eu fazia lá no estúdio. Mas você via a imagem. No vídeo você não vê a imagem. Então, era uma coisa muito complicada. E um outro complicador é que esses aparelhos porta-pack, de fitas abertas, open reel, a cabeça de gravação ela fica entre os dois, vamos dizer, rolos, né? Só que os dois rolos não estão no mesmo nível. Então, a cabeça de gravação recebia o filme, a fita, inclinada. Sim, Você tinha que fazer um corte a mais ou menos 30 graus, você não podia fazer um troço perpendicular à margem. Era muito difícil lidar com isso. Você parava o equipamento naquela posição e cortava ali no cabeçote, onde a fita estava, né? Posição. Oi? E para achar aquela posição? E para achar aquela posição. Então, exatamente. Era por tempo, um pouco a imagem da câmera. Eu não me lembro bem se a câmera podia transmitir alguma coisa, porque essas câmeras modernas têm uma televisãozinha por onde você tem um visor. Aquelas não eram bem assim. Né? Mas isso foi feito. Por exemplo, esse menino, não sei se interessa também contar um pouco a história de como ele nasceu para mim. Né? Mas eu vou contar. Na época, eu estava frequentando a escola Freud-Lacaniana de São Paulo, a escola freudiana de São Paulo. Estudávamos Freud e Lacan. E eu me interessei muito por um aspecto que eu acho que as pessoas todas deviam se interessar, que tem nas nossas alminhas, vou simplificar ao máximo essa teoria, isso é Lacan, tem nas nossas alminhas um objeto de desejo que você sabe que é inalcançável. E mesmo assim você anda atrás. Lacan chamava isso de objeto A. E eu sei qual é o meu objeto de desejo. Então eu fiz uma primeira peça em papel, chamada Objeto Me. Era uma coisa que eu gostava muito. Ela era feita com cópia heliográfica, ficava pendurada no teto como se fosse, digamos, uma pipa, né? Ela balançava, uma cópia heliográfica armada com varetinhas e amarrada com cordão colorido, uma gracinha. Ela teve algum sucesso na época, foi publicada em revistas e tal. E quando me ocorreu olha, essa busca do me é muito interessante porque ela é recorrente. Por exemplo, é recorrente do seguinte modo, por isso, daí que me veio o vídeo. Normalmente, as pessoas que expressam esse tipo de situação, que é uma situação pessoal, elas substituem a si, a imagem de si, ou eles substituem a si por uma imagem de si. Picabia, por exemplo, na década de 20, apresentou como autorretrato a sua assinatura. Tem aquele conto, Lazarilho de Tormes, que é um conto de picarescas, é um conto popular do século XVI, em que o cara é um pobre, ele serve aos senhores e tal, e quando ele consegue um dinheirinho, em vez de ele começar um negócio, ele compra uma roupa de cavaleiro. Ou o conto do Machado de Assis, chamado O Espelho, né? Sujeito que tem uma vida um pouco atrapalhada, ele não se dá bem com o mundo, mas ele é nomeado alferes e ganha um espelho. Aí ele passa a vida na frente do espelho, se olhando vestido de alferes. E você, no meio, trabalha exatamente com essa ideia do espelho, né? Aflição, que é pessoal, e segundo Lacan, é uma aflição de todos. Eu fiz aquele primeiro objeto me,
E dessa vez eu fiz uma coisa que é bem completa, que é a imagem em movimento me permite isso, foi o que eu falei no começo. E essa é a minha atração por esses esquemas. Veja, eu começo, o personagem é feito por mim, e esse personagem começa a pintar um vidro que está colocado entre ele e a câmera. E o substitui, na verdade é um espelho, tem a ideia do espelho, muito importante naquelas teorias que eu estava estudando, Lacan, e Freud, inclusive. Né? E aí é substituído pela palavra mesmo, quer dizer, o rosto do personagem é substituído pelo conceito. Isso é muito importante. Aqui tem o problema da edição também. Eu não tinha como fazer na época, né? Cortar e tal. E quando eu saí da frente do espelho, aparece a imagem do personagem caindo assim pelo lado esquerdo de quem olha, né? Assim ele abaixa. Eu quis tirar isso daí e fazer agora com esses equipamentos modernos e tal, e fazer um fade out e tal e deixar a coisa. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Uma curadora russa, aliás, chamada Helena Nemkov, moça, aliás, encantadora e muito bonitinha, ela convoca, escala esse vídeo para uma exposição em Estocolmo. Aliás, é interessante, aqui cabe fazer esse parênteses. Essa exposição é uma exposição grande, a parte de vídeos da exposição que essa menina fez a curadoria, foi apresentada num subterrâneo a 20 metros abaixo do solo, olha. Era vamos dizer, um abrigo antiatômico. Sim. E a exposição, a parte de vídeo da exposição, chamava-se Estado de Fuga. E aí, então, você falou, não, tem que ficar. Resolvi não mudar o vídeo, sabe? E esse estado de fuga para ela era uma coisa muito, muito interessante, quer dizer, é o que está no vídeo, não sei se vale a pena. Na ocasião também eu escrevi um texto sobre isso. Esses elementos que fazem parte desse processo de criação, ainda mais que são vídeo performances no momento, né, eles acabam se constituindo em dados importantes de entender o processo criativo do artista, né? Isso eu acho que é uma coisa bem interessante. E talvez por isso o curador que você se referiu falou a respeito dessa importância de deixar o material em estado bruto, né? Se ele até hoje se manteve daquela forma, como no caso desse trabalho do Mê também, talvez isso realmente seja o elemento crucial, né, do processo criativo que tem que ser considerado e deixado em estado permanente, né? É um pouco aquilo que eles chamam de crítica genética, né? De você ver os registros que estão ao lado. Por exemplo, quando um poeta escreve um poema, aqueles rabiscos, quando ele risca uma palavra, substitui pela outra, transfere uma estrofe de um ponto para outro, né? Isso tudo são dados criativos que acabam fazendo parte da interpretação do poema, né? Não, e representa um certo fetichismo também, né? Tem isso. Mas, por exemplo, tem esse livro do Roberto Piva, o último que foi lançado, depois que ele morreu, e que é uma coletânea das suas poesias com os rabiscos. Tem o manuscrito do lado da página e o impresso do outro lado. É muito interessante, porque dá uma vivacidade. Sabe, a poesia do Piva é uma coisa muito agressiva, muito... Você começa a ler começa a ler a página que está impressa normal, e com a página também impressa, mas rabiscada, né, o facsímile do caderno dele, mexe no coração da gente. Então eu aceito essas coisas de alguma maneira. Por exemplo, no caso do Gato Acorrentado, que eu mencionei há pouco, justamente a melhor imagem é a segunda, mas a mais tensa e a mais, sei lá, mais tensa, não sei, aquilo que nos pega mesmo é a última, justamente, que é a que está toda errada. Tem uma coisa básica ali, e eu quero depois comentar porque eu estava cansado, foi muito
Não é que foi tomado assim, aquilo levou horas, praticamente uma tarde inteira, e eu com aquela voz, ainda a perna ainda doía um pouco. Uhum. Então, a última, ela tem esse aspecto vamos dizer, da vibração e vivência da performance que foi. Da performance, o material do videopost, que está publicado no site, achei incrível quando eu vi os arquivos, né? As cartas, porque o projeto, vou falar um pouquinho do projeto do videopost do Johnir Marim, que era o seguinte: na época, os artistas estavam trabalhando com arte postal, né? Que era aquela prática de você enviar uma carta ou um postal para um artista ou para uma outra pessoa, numa outra cidade ou num outro país, e algum tempo depois você recebia esse postal retrabalhado, desenhado, escrito, e você criava, então, uma espécie de uma obra de arte que era constituída a partir da participação de várias pessoas, no formato de um postal, né? Ele fez isso com o vídeo. Então, o que era a proposta dele? Ele escreveu para uma série de artistas no mundo todo, e pediu que esses artistas mandassem um storyboard ou uma dica para ele de como produzir um vídeo com o equipamento do setor de vídeo do MAC, né, em 77. Então, esses artistas mandaram essas várias inputs para ele, né, que são cartas, ou telegramas, ou postais mesmo, escritos, desenhados, e esse material, muitos deles têm storyboards, né? Alguns mais detalhados, outros simplesmente dizendo assim: Johnir, faz isso assim, assim, assado. Então, você cotejar o storyboard, a carta enviada ou esse material enviado, com o vídeo realizado é muito interessante, porque você vê qual que era a ideia inicial, o que estava passando pela cabeça do artista, a interferência do Johnir Marim como um co-criador, porque ele pega aquele roteiro ou aquele storyboard e cria dentro das condições, das limitações dele, ou da ideia que ele teve de interferir sobre aquilo, né? Associado ao dispositivo de vídeo que ele tinha na época, que era esse equipamento muito precário, precário entre aspas, do MAC, lá do setor de vídeo. Então você vê isso, né? Esse jogo, né, da ideia inicial, de uma proposta, do co-criador e do resultado final, é muito interessante, porque você traça... É totalmente diferente de você ver só o vídeo, né? Você traça, então, um percurso criativo, que ele é coletivo, né, onde a obra vai sendo... a ideia vai sendo trabalhada e retrabalhada até chegar numa solução final, que às vezes tem muito a ver com a ideia inicial, mas às vezes é totalmente diferente, né? Então, por isso a importância desses documentos também poderem ser vistos e acessados como uma forma de diálogo, né? E uma outra coisa que é interessante de saber, porque a arte postal era um hábito que tínhamos, eu também fiz alguma coisa, mas fazíamos diversas outras coisas, e o vídeo funcionou de várias maneiras. Ele, por exemplo, representou de alguma maneira, num dos modos, ele representou a documentação de uma performance ou de uma atração qualquer. Em outros lugares era um trabalho mais elaborado. No meu caso, era a possibilidade que eu tinha de expressar alguma coisa que eu podia fazer, por exemplo, no caso do objeto Me, do vídeo Me, era uma coisa que eu pude fazer mais, digamos, verdadeiramente do que quando eu fiz em papel, né? Sim. Substituir um self por um conceito, sabe? Poxa, no movimento você faz isso melhor porque você vê o processo da substituição. E foi a diferença, né? E no caso do vídeo tem a inserção de você, né, na cena, né? Isso é uma coisa interessante também, né? Pois é. Isso é um outro aspecto que, inclusive, você lembrou agora, mas as pessoas falam, esse curador que eu digo, ele chama-se Francisco Salas, é uma pessoa, enfim, com contato, mas ele fala isso também, que o fato de eu não usar um modelo, mas usar a mim mesmo, torna o vídeo vamos dizer, um parente do documentário da performance. Só que é o contrário. Né? Só que é o contrário. O vídeo é a obra e a performance é o meio. Muito interessante que esse cara pega os meus estudos para determinadas coisas, por exemplo, para o Me e para outros, e separa, emoldura e põe à venda.
O que reforça esse interesse, né, do sistema da arte por esses documentos, né? Eu tenho muito estudo que estava em cima da mesa, que o cara pegou e... Me dá aqui que eu vou levar. E moldurou. Eu vi exposição em Turim, tinha um troço... Foi em Turim? Numa das exposições foi em Madrid. Tinha um troço que ele pegou em cima da minha mesa e levou. Né? Mandou um bilhete, deixou o bilhete que tem que ver com nós. Sim, que é um outro trabalho. Interessante isso. O Roberto. Oi. Oi. Nós estamos chegando aqui a 11h50. Eu queria provocar uma perguntinha para vocês, do ponto de vista, não sei nem se é pertinente, mas virou muito fácil, né, produzir vídeos. Acho que a produção de vídeos, de modo geral, que as pessoas fazem hoje, inclusive com celular. Então, eu queria um pouco do comentário, assim. O Roberto ainda queria ouvir um pouquinho de como foi o contato com os outros artistas nesse resgate, uma coisa rápida, mas também complementar com como você vê essa questão do acesso à produção de vídeo hoje, aplicativos que permitem todo mundo fazer vídeos, né, o TikTok ou coisas assim, e ouvir um pouco do Gabriel também, o que ele tem feito, o que ele tem pensado sobre isso, e se ele tem visto como é que ele enxerga essa produção, vamos dizer assim, tão facilitada hoje de vídeos. Certo, Roberto, desculpe. Depois que você falar, eu queria fazer um comentário sobre isso também, porque é muito interessante o que ele está dizendo. Você quer falar primeiro, Gabriel? Também posso, se quiser. Porque a história é o seguinte, de alguma maneira, esse negócio de você ter essa facilidade toda para fazer vídeos, eu tenho um estúdio aqui em casa e tal, fez com que a coisa perdesse um pouco a graça. Então, por exemplo, eu fiz uma série de retratos, quem quer saber disso? Não, mas por quê? Estava brincando. Mas olha só, recentemente, há um mês e pouco atrás, eu fui convidado para um evento que seria em Roubion, na França, um evento em presença, mas não foi possível por causa da pandemia. Então, eles, a partir de Berlim, eles fizeram um evento, vamos dizer, online. Uma coisa que durou do meio-dia à meia-noite de um determinado dia, eu não me lembro agora. Era uma homenagem aos 100 anos do Willem Flusser, filósofo, de quem eu fui assistente, daí o convite. E eu fiz o seguinte, eu não ia fazer nenhuma palestra lá, tolice. Não, tolice não, eu não sei fazer, quer dizer, tem gente que faria melhor que eu. Então eu fiz um vídeo. E esse vídeo, é muito interessante esse troço. O vídeo era eu queria fazer uma cena que mostrava a admiração que eu tinha por certas ideias do Flusser. Então, eu escolhi um trecho de um livro. Mas não podia ser eu ali, porque senão ia aparecer alguma coisa um pouco diferente. Sei lá, começa a elogiar muito. Então esse cara é viado. Coisas assim. Então, eu fiz o seguinte. Havia uma moça que eu já conhecia por... online, nunca tinha estado com ela, eu nunca estive com ela, mas que já tinha me ajudado numa exposição anterior, de anos antes, e eu pedi a ela que me ajudasse para fazer uma voz feminina. Mas olha só, ela estava em Berlim, eu pensei que estava em Berlim, não, ela tinha vindo ao Brasil e ficou presa aqui por causa da doença. Sem uma pessoa que tem muitos recursos, enfim, como nós, né? Trabalha ela trabalha no Instituto, lá, aliás, no Instituto Flusser. Então, o que ela fez? Ela alugou uma casa não muito cara e que fica distante do centro, lá na cidade, perto de Belo Horizonte, e que não tem sinal. Mas como ela precisa trabalhar, continuar trabalhando, então ela sobe no morro com... Home office no morro. Interessante. E daí fizemos um vídeo da seguinte maneira, e esse vídeo está no meu site. Chama-se O Vento Uiva, ouça. Convido as pessoas para assistir, é muito forte. Então, eu fiz uma cena aqui no meu estúdio, né, recitando não, é uma poesia que eu inventei só sonora.
E ela, lá em Minas Gerais, no Alto do Morro, ela leu o trecho que eu pedi para ela ler do Flusser. E lá em Berlim, o produtor do evento juntou tudo, que aliás é um... Ótimo. Quer dizer, então, de repente, essas máquinas todas permitem a gente fazer uma ação que é precário como resultado, quer dizer, como antigamente, quer dizer, tem aquela vivacidade, Sim. mas, quer dizer, não é essa coisa chata de tudo arrumadinho, né? Não sei o quê, não sei que rede de qualidade. Quer dizer, fica vivaz, fica contundente, fica expressivo, né? E é feito dessa maneira. Então, foi muito interessante. Imagina, eu fiz um vídeo pelo celular. Em rede, né? Quase em rede, né? Esse vídeo eu gosto muito. É um pouco uma ideia da arte postal, né? Do video post, né? Você conectar pessoas do mundo inteiro e juntar essas ideias. Tudo, pois é. E então essa história, né, que eu estava comentando antes, você faz nós estávamos na ocasião fazendo vídeo, mas vindo de outros lugares, né? Tinha uns caras que dançavam, o outro que fazia isso, que era o meu caso, desenhava, enfim. Esse é o... Mas desculpe, eu... Ô, Gabriel, você podia repetir o nome do trabalho e dar o endereço do seu site? O trabalho chama-se... Eu acabei de tirar, ele estava na homepage, eu acabei de tirar para botar esse evento na homepage. O site é www.gabrielborba.gborba.nom.br. O meu... E o trabalho é O Vento Uiva Ouça, é isso? Uiva, ouça. Vale a pena. É interessante. Eu fiz um sotaque e fiz uma cara de quem está quase morto. Foi muito interessante. Tá bom, obrigado. Mas, Roberto, talvez pudesse comentar também uma coisa que nós já tínhamos falado, o vídeo Nós, né? Porque ele tem os problemas de edição, etc., que são interessantes. Vou responder rapidamente o Sérgio, até porque eu estou vendo aqui, né? Tem que acabar pontualmente meio-dia, Sérgio? Não, Roberto, é um horário de orientação para a gente. Tá bom. 5, 10 minutos, não tem problema. Tá bom. Então, vou tentar ser breve aqui. Primeiro, a questão que você me perguntou sobre o contato com os outros artistas, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma rápida entrevista com a Regina Silveira durante a etapa da pesquisa, onde ela me relatou também um pouco sobre o que era o vídeo para ela na época, mas também que era quase um exercício de criação, né, no período do setor de vídeo, por aquilo ali estar sendo praticamente inventado na hora, né? Não havia uma pré-concepção da linguagem do vídeo para se produzir aqueles trabalhos, era um exercício, na verdade, de tentar formalizar algumas iniciativas, algumas ideias, e a Regina fez 4 trabalhos, né, no setor de vídeo, trabalhos esses que foram resgatados por ela e hoje são trabalhos que circulam nas exposições que a Regina realiza, etc. São obras que têm uma correlação interessante com a produção artística dela que vem posteriormente e também que tinha a ver com o que ela estava fazendo na época, né? E muitas pessoas deixaram de produzir vídeo e desapareceram, né? Liliana Sofer, por exemplo, tem um retrato que ela faz dela no vídeo, que foi produzido no setor do vídeo, que é muito legal, que chama Solitude. Ela não é uma pessoa que está desconhecida, talvez. Eu localizei ela no Facebook, mas não tem mais nada, não trabalha mais com arte nem nada. Algumas pessoas morreram, né, como o Roberto Sandoval, que morreu ainda jovem, e ele foi uma pessoa muito importante, porque depois ele constituiu uma produtora de vídeo chamado Conecta, nos anos 80, depois da experiência do Aster, né, que foi uma oficina de criação feita pelo Zanini, o Gabriel vai me ajudar a lembrar aí, né, Zanini, Donato Ferrari, Regina Silveira, o Roberto Sandoval, que era uma casa que ficava ali na região do Pacaembu, e ali eles criaram uma oficina de produção. Isso foi logo depois que o Zanini saiu do MAC, né, em 81. E ali eles trabalhavam com vídeo, o Roberto Sandoval tinha um equipamento de vídeo, e depois ele monta uma produtora chamada Conecta,
que vai produzir alguns trabalhos de vídeos autorais e também, com a Cássio Teixeira, eles fazem um documentário. Inclusive tem um depoimento do Gabriel, do Júlio Plaza, da Regina, na época, se não me falha a memória, em 84, mais ou menos, onde também estava viva, né, essa ideia, esse aspecto, esse interesse dessa geração por produzir vídeo. Depois disso vem toda a geração do chamado vídeo independente no Brasil, né, onde aparece o Olhar Eletrônico, a TV Tudo, do Tadeu Django e do Walter Silveira, em vídeo, em Belo Horizonte, do Éder Santos, a produtora da Sandra Kogut no Rio, começam a se constituir propriamente polos de produção de vídeo no Brasil. Né? Tinha a TV Viva no Recife, e todas muito dialogando com a ideia da TV independente, né? Que era um pouco diferente da proposta dos artistas dos anos 70. Né? É um outro momento da produção de vídeo no Brasil que representa um vetor mesmo, né? Dessa criação. E aí, respondendo rapidamente também a questão que você coloca, hoje, para quem começou a trabalhar com vídeo nos anos 80, seja produzindo ou pesquisando como eu, ainda estudante na universidade, o que a gente jamais imaginava que ia acontecer, isso que acontece hoje. Né? Porque naquela época, aquela época que eu digo anos 80, acesso a equipamentos de produção de ponta eram muito caros, né? Eram equipamentos que necessitavam de estar dentro de estúdios de pós-produção que eram muito caros, que precisavam estar climatizados, né? Vocês têm na época se usava um equipamento de pós-produção chamado ADO, que você editava em ilhas de 1 polegada. Esses equipamentos, que é o que se faz hoje com o Final Cut, por exemplo, no computador, eles custavam 200, 300 mil dólares. Era uma coisa assim absurda. Então, quem tinha acesso a isso eram artistas que já estavam trabalhando dentro de uma infraestrutura mais sofisticada, que tinham acesso em produtoras de TV ou em finalizadoras, né? Lá em Belo Horizonte, eu sou mineiro, eu morava em BH nessa época, só tinha uma produtora que tinha essa infraestrutura, e às vezes a gente conseguia acesso indiretamente nos famosos after hours que você ia editar de madrugada, né, que olharam que aquele equipamento estava disponível. Então não se imaginava que aconteceu o que aconteceu. Foi o processo todo de digitalização da imagem, né? E isso fazendo com que hoje as pessoas tenham as pessoas produzem imagem hoje 24 horas por dia, estão diante de uma tela de TV ou de computador, de celular. Então, houve essa convergência de todas as mídias para um ambiente só, que é um ambiente efetivamente audiovisual, né? Ou áudio, ou como é que é a expressão dos concretistas, né? Verbivoco visual, né? Tudo convergido por uma mídia só. Então, eu acho muito interessante isso. Obviamente, tem muita coisa boa, tem muita coisa que a gente fala assim, nossa, mas que coisa estranha, que ao mesmo tempo tem uma visibilidade muito grande. Eu acho que criou uma outra paisagem. Isso que eu estou falando de uns 20 anos para cá, né, quando houve esse processo todo de digitalização, se abriu uma outra paisagem, com uma outra dimensão, com uma outra prática do uso do audiovisual, seja por artistas ou seja por pessoas que utilizam isso de centenas de outras maneiras, né, que é muito interessante, né, que eu acho que que cria uma outra dimensão para essa ideia da imagem. E por isso mesmo, e só para concluir, por isso mesmo eu acho muito importante olhar para trás, olhar para a origem dessas coisas, olhar para aqueles primeiros gestos, para aqueles primeiros momentos, para aqueles primeiros instantes onde esses artistas começaram dentro do uso desses equipamentos, desses dispositivos, numa outra realidade, num outro contexto histórico, a anunciar as potencialidades dessas mídias, né? Mas, Roberto, é interessante isso. A importância de voltar para trás é uma importância, no caso do vídeo, é uma importância puramente acadêmica. Histórica, né, no sentido da historiografia. Eu concordo com você. Nós não influenciamos nada. Não acho, é exatamente uma coisa que começou e terminou. Não há nenhum nosso descendente. Mas aí eu vou discordar de você, sabe por quê?
pelo seguinte, mesmo que o artista hoje não cite a sua geração, aí eu estou pensando no artista brasileiro contemporâneo hoje que trabalha com vídeo, por exemplo, né? Mesmo que esse artista hoje ele não cite a sua geração como uma geração que o influenciou, na hora que você olha o trabalho desse artista hoje e compara com essa produção dos anos 60, 70, faz assim, né? Há uma similaridade, há uma analogia, principalmente com os artistas que trabalham com performance hoje, né? Que são muitos. E, né, eu acho que nós deixamos apenas vestígios, porque é o seguinte, a evolução foi tão grande que o corte nesse meio, e é extenso, é um corte, vamos dizer, diluído, mas se você olhar na história, é um corte. O que nós fazíamos Porta-Pac não tem nada que ver com o meu celular que está aqui e que eu posso fazer praticamente qualquer coisa com ele. Né? Mas quando a pessoa pega um celular para gravar, muitas vezes ela faz um plano só, né? Assim, claro. Como você fazia no Porta-Pac. Incompetente. No caso, o equipamento era incompetente. Eu queria até, já que você falou nisso, posso contar um pouco os problemas de edição do Nós? Sim. Esse vídeo chamado Nós, como é que é? Deixa eu achar ele aqui. Que também é de, se não me falha a memória, junho de 77 que foi feito, né? São de 77, era uma época que fervilhava. E esse Nós, é assim, eu tinha feito uma instalação num lugar lá no MAC chamado Espaço B. Uma coisa destinada a artistas experimentalistas radicais, digamos. Havia o Espaço A, que era para os artistas que não eram tão radicais. Os caras que experimentavam, os experimentalistas, com a coisa tradicional. Quem fez mais ou menos na mesma época que eu foi, por exemplo, o Birajara Ribeiro. Bom, mas esse Nós é o seguinte, eu fiz uma instalação onde eu botei praticamente tudo que eu fiz. E como eu faço muito pouco, então era assim, 2 ou 3 mesas cheias de papeizinhos, uns desenhos na parede, coisa feita a lápis, e uma instalação no fundo. Era uma instalação assim, preciosa para mim, né? E nessa instalação, eu não vou descrever a coisa toda, mas nessa instalação, dentro da instalação, eu fiz uma performance que foi fotografada. E aí eu fiquei com vários elementos, quer dizer, eu tinha a instalação em si, é uma coisa, mas eu tinha o conceito daquela instalação, que envolvia esse negócio da personalidade, sempre o ator sou eu, né? Ou o talento, como se dizia antigamente, era eu, a ideia do espelho, a ideia do nós, que pode ser um nó ou um conjunto de pessoas, né? Mas, próximo, né? Vamos dizer. Enfim, e essa história foi contada assim. Havia, então, uma cena que é a minha claquete, que eu sempre pus, e nesse caso ela foi elaborada, ela é chata, né, de propósito. É uma vozinha que vai contando muito espaçadamente o que está acontecendo, o que vai acontecer. Depois, tem uma cena que é uma performance, que é uma cena, aparentemente, de um sujeito que foi fuzilado. Né? Então, são 4 coisas que foram feitas em slide. Depois tem uma outra cena, aliás, o slide foi feito assim, uma moça chamada Helena Teiveles, uma fotógrafa. Ela fotografou e a luz que usamos foi uma luz de um televisor ligado, que dá, então, um aspecto um pouco fantasmagórico, não fantasmagórico, mas, digamos assim, distante, anacrônico na imagem. Então, tinha essa coleção. Depois tem uma passagem do espelho, que sempre me interessou, por causa dos meus cursos de psicanálise. Né? Então, o personagem está no espelho, depois ele vira-se para a câmera, é uma troca entre um tipo de visado, um tipo de ver-se e outro tipo de ver-se, e depois a cena do morto lá no chão. Veja, são 1, 2, 3, 4, 5 tomadas. E eu não tinha como emendar essa droga. Imagina. Então, e no caso do vídeo, você projeta os slides e grava, não é isso? Não, a câmera ligada e a né? Mesma coisa, o espelho também, a câmera ligada, parada, e a personagem se virando do espelho para a câmera. Isso é uma narrativa, no fim, um pouco complexa e tal, envolvendo todos esses aspectos que já tinha no meio, né?
aspectos de pensamento, não são teóricos, mas enfim. E aí tem que montar esse troço. E essa montagem, num copião original, eu não sei onde que ele anda, eu tenho certeza que não é o que está no máquina, porque já teria sido destruído. Ele foi feito desse jeito. Quer dizer, tinha que encontrar um lugar muito perto de onde eu queria fazer o corte, cortar de atravessado, por causa que os carretéis eram em planos diferentes, cortar de atravessado a droga, e depois colar com uma fitinha que eu tinha arranjado numa papelaria, que era fininha e tal. Mas isso deu uma coisa muito interessante e que se usa modernamente, para retomar o assunto que você falou. De uma passagem para outra, de uma cena para outra, tem aquele que os caras fazem de propósito hoje, porque eles acham muito chato fazer uma coisa careta. Eles acham que são loucos. É um ruído estético, né? Muitos desses vídeos você vê no YouTube, ou começa com uma coisa assim, sabe? Ou então com aquele número que roda, mas isso é coisa de cinema. E então foi tomado esse partido de uma passagem para outra de cada cena. Então as cenas ficam bem separadas e com esse, vamos dizer, esse troço canhestro, né? Como artesanal, né? Também como personagem, e que, vamos dizer, no meu entender, ajuda um pouco na dramaticidade das várias passagens. Sim, sim. Mas eu acho que só aparece bem uma ou duas dessas cenas, né? Eu acertei, ficou ruim. Esse é o fato. Tinha uma coisa, eu vou voltar. Roberto, agora eu vou pegar um pouco o teu tempo. Mas tinha uma coisa que eu ia fazendo e depois acabei não fazendo, que era o seguinte, com relação ao MEI, eu queria completar a ideia do tal estado de fuga da exposição. Porque a curadora escreveu um texto, que eu tenho que traduzir, estava em inglês, ela diz assim, o estado de fuga, em seu significado mais extenso, fuga como uma mudança dramática, uma aspiração por algo novo e diferente, um desejo interior de desaparecer. Sim. Esse é o motivo que eu falei que eu desisti de editar de tirar. E deixar o personagem fugindo. Porque essa é a ideia do MEI, né? De você anular-se em função de um conceito. Diga o seguinte, como que uma pessoa pode fazer uma droga dessa num desenho ou numa tela? Não dá, entendeu? Então, esse é o valor do vídeo para o cara como eu, que não é um videoartista. Fui porque as pessoas chamam, né? Você acabou de falar isso. Entre outras coisas, também videoartista. Agora, outra coisa que é interessante é o seguinte, desculpa eu tomar um pouco de tempo assim, mas esse nós, ele tem uma certa importância, porque ele é uma sequência muito grande nas coisas que eu fiz. O primeiro nós, que eu acho que é de 74, ou 5, por aí, dessa época, é a capa do livro do Mac hoje. E aquilo lá, eu queria comentar um pouco essa coisa do fetichismo, que eu digo, do colecionismo, né? Aquilo lá foi feito, eu vou descrever rapidamente, mas eu estava muito impressionado com um sujeito que, em 1974, foi condenado à morte, um cara que tinha mais ou menos a minha idade, foi condenado à morte na Espanha por terrorismo, enfim, mas foi um julgamento controverso, na verdade ele não era culpado, e ele foi morto pelo garrote. Quem não conhece, o garrote é um poste em que o sujeito fica amarrado e por trás dele entra um parafuso que vai apertando a nuca dele até esmagar a medula. O que eu fiz? Eu botei um pedaço de pau lá no meu ateliê, me fiz amarrar e fiquei lá um dia inteiro. Alguém fotografou. As fotografias eram performance. Mas o interessante dessa ideia do colecionismo é que este curador, ele pegou como é que chama? As provas de contato desse troço todo. Eu ampliei só uma ou outra foto para usar em outro aspecto, né? Ele pegou as fotos, a foto de contato e pegou também, como eu fiquei, uma parte do tempo eu fiquei desamarrado e outra parte eu fiquei amarrado. E eu tinha medo de me enforcar, eu cansei. Se eu
debruçasse qualquer coisa, eu podia me enforcar naquele lugar, né? Aham. Eu passei dias inventando um nozinho que, com um golpe de corpo, eu podia desamarrá-lo. E dei para a pessoa que me amarrar as fotos, para ela saber como fazer, esperando sempre que ela fizesse certinho. E esse cara pegou essas fotos também. É. E ele pôs tudo junto numa moldura e pôs numa exposição. Aham. E isso foi chamado de performance. Uhum. Uhum. Então, esse é o aspecto que tem nessas coisas e que tem nesses vídeos, que tem É. no Gato, com as suas 4 sequências, os 4 planos de sequência, né? Aham. E tem nessa imagem que, a princípio, você cortaria e deixou do meio, né? Pois é. É. E tem também nesse resultado chamado versão 2, a versão 2, porque a primeira versão é essa que está na capa. Uhum. E que eu convido os nossos ouvintes a olhar também. Folhear esse livro que é muito interessante, é virtual, né? Só para, então, reforçar, os 3 trabalhos do Gabriel estão lá, podem ser assistidos no site que contém todas as obras da produção do setor de vídeo do MAC lá de 77, né? Neste endereço aí, que é o video.mac.usp.com. E pode ser visto também no meu site. E no site do Gabriel. E tem onde ele tem transcrito as explicações todas que eu estou dando aqui. E as fotos também, né? Essas fotos do nós lá estão lá, né? Na área de exposições, Mas é interessante tudo isso, né? No fim, a gente fez uma história. Com certeza. Bom, queria agradecer vocês dois, claro, por esse tempo que a gente passou aqui, bem esclarecedor sobre a exposição, né? E sobre o trabalho do Gabriel. Nós vamos fazer no Instagram do museu uma publicação onde eu vou colocar as redes sociais, os sites de vocês, todas essas questões que foram citadas, né? O livro que o Gabriel está citando, que a obra Nós é Capa, por exemplo, ele integra a coleção MAC Essencial, que está disponível no portal dos livros abertos da USP, que também pode ser acessado pelo site do museu, mac.usp.br, e esse livro, inclusive, pode ser baixado gratuitamente, pode ser feito download gratuito, né? Quero lembrar que a gente se encontra no sábado que vem, no segundo encontro do MAC USP Bastidores, com a Regina Silveira e o Álvaro Razuc, falando da exposição da Regina Silveira, Outros Paradoxos. Agradeço a presença de todos, quero saber se o Roberto ou o Gabriel querem dar mais uma última palavra, senão a gente está encerrando a transmissão por hoje. Não, da minha parte, muito obrigado pela oportunidade, especialmente ao Gabriel de ter participado aqui, trocado essas ideias e dado tanta informação interessante para a gente, que, de certa forma, é mais uma informação para se somar aí nessa questão da pesquisa sobre a história do vídeo no Brasil, né? Muito obrigado. Eu também agradeço essa coisa toda, mas eu tenho mais uma historinha para contar. Por favor. Que está no site da Fundação Stickel. Diz lá, corrobora a verdade, eu lembrei, que um dia eu estava num congresso na França, era em Paris, mas era o brasileiro da mesa, então fiquei por último, e alguém falou assim, sim, tem aqui o nosso artista brasileiro, Gabriel Borba, ele lhes dará 3 palavrinhas. Levantei e falei, me permettez ton amour. Então, já que o Sérgio pergunta se eu tenho alguma coisa a dizer, eu tenho. Tchau. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Roberto. Um abraço. Só queria mencionar aqui a presença da Angélica Moraes, Andréa Aze, a José Borba. José Borba é meu irmão. Gustavo FS, Silas Couto, Adriana Palma, tem tanta gente aqui, gente, mas eu tô... A Darlene Bahia, que fala, você é ótimo, Gabriel. Desculpe, sabe quem é a Darlene Bahia? Ela trabalhou conosco, era minha estagiária no MAC. A Loli Demercian, quem mais? O Vitor Marcelino, também elogiando muito a transmissão e a iniciativa. Maria Lúcia Borba. Essa é minha irmã. Que eu vou ler para ela o que ela escreveu, Gabriel. Ela disse
Que bom ouvir o Gabriel e saber mais sobre esse meu irmão, que é o único ser humano hoje que me conhece desde que nasci. Inclusive, eu não saber de muitas dessas suas atividades e resultados. E por aí vai, mais gente aqui participando, mas nas palavras dela, eu deixo... Tem o João Dudená, também te parabenizando, Roberto, né? O Evandro, que é lá do museu, Heloísa, Ana Borba, enfim. Bastante gente aqui nos acompanhando, agradeço a presença de todos. Valeu, obrigado. E essa gravação vai ficar disponível no YouTube do museu e a gente se vê sábado que vem. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado e boa tarde a todos que nos viram.